Saudações para vocês que estão aqui nesse canal porque querem contribuir com a transformação das empresas através de melhores projetos de software e, como consequência, se transformar em profissionais mais valiosos. Estou aqui novamente com meus caros amigos e colegas Gustavo Moraes e Rafael Seron, e hoje nós iremos falar sobre as dores ocultas de quem trabalha com projetos de software. E de onde que a gente tirou isso das dores ocultas? Porque recentemente no mês de maio, nós fizemos um lançamento da primeira turma do Software Master Method e as pessoas que se inscreveram no evento, elas colocaram ali os principais desafios deles, que eles gostariam de superar com o melhor método de gestão de projetos. E 2 desafios ganharam disparados, inclusive eles foram alvo aí do nosso último conteúdo, que foi sobre requisitos ou escopo, né, e qualidade. Então, as principais dores são justamente retrabalho com requisitos já entregues e inexistência ou ineficiência dos testes de qualidade. Então, a gente falou sobre escopo, falou sobre qualidade. A gente, inclusive, na live de aquecimento, fez um conteúdo especificamente sobre isso, eu e o Gustavo. E no último conteúdo falamos sobre a conexão, né? Então, como que o plano de escopo se conecta com o plano de qualidade. Porém, dentre as dores que nós relacionamos, baseadas na nossa vasta experiência em projetos de software, 2 dores, meus caros, não foram mencionadas por nenhum inscrito que optou por contribuir com a pesquisa, né, que iria indicar ali como que a gente poderia agregar mais valor com eles. Sempre são duas coisas, né? E até indicar... Sempre são duas coisas. Nunca a gente percebe que é uma coisa só. Sempre são duas sempre coisas. são duas. E aí eles falaram o seguinte, ó, nenhum deles mencionou dor com direcionamento inadequado de projetos, nem baixa adesão a processos de gestão de projetos. Então, o que acontece? Para a surpresa de todos. Surpresa boa. Para a surpresa de total de 0 pessoas. Para a surpresa de 0 pessoas, ninguém falou, olha, meu projeto deveria ter um direcionamento melhor. Ou seja, a diretoria do projeto, o comitê responsável por analisar o desempenho do projeto deveria guiar melhor esse projeto. E ninguém falou também que os processos de gestão de projetos que deveriam existir naquele contexto que ele atua poderiam ser melhor ou poderiam minimamente ser implantados. E por isso que nós chamamos de dores ocultas, que são aquelas dores que você não sabe que não sabe delas, né? Esse que é o ponto. E aí a gente vai começar a falar sobre a capacidade de cada uma das pessoas de entender. E sempre que a gente está limitado, falamos no conteúdo anterior, sim, nós estamos limitados àquilo que nós conhecemos. Então, uma das primeiras coisas que a gente vê geralmente nas organizações é que as organizações, intencionalmente ou sem intenção, elas ficam reféns apenas do conteúdo que tem nela mesma. Então, a organização, então a diretoria, os gerentes, eles não investem em educação, capacitação, certificações, benchmarks, porque às vezes eles querem blindar a própria organização de verem coisas diferentes. Sim, ele acha que as pessoas vão adquirir muito conhecimento e vão sair, vão criar uma complexidade aqui desnecessária ou vão sair. Eu não vou apoiar uma pessoa a fazer uma faculdade diferente, eu não vou apoiar ele a fazer uma certificação, não vou apoiar ele a estudar alguma coisa, não vou apoiar ele a participar de uma live, a ver um conteúdo diferente, para que ele fique talvez achando que esse aqui é o melhor dos mundos. Para que e nós naturalmente somos assim porque zona de conforto. Sim. É legal eu estar ali e falar assim, tá tudo bem, é assim mesmo. Sim. Todos os lugares devem ser dessa mesma maneira que tá acontecendo comigo. Se eu sofro com isso... Todo mundo deve sofrer. Se eu vou no médico, se eu vou no neurologista e eu tenho essa experiência pessoal, eu tava com bastante enxaqueca, eu fui no neurologista, aí ele perguntou pra mim, com o que você trabalha? Aí eu, na área de TI. Aí ele, então vou te dar um remedinho aqui pra você tomar todo dia. Porque quem fala pra mim que já trabalha na área de TI ou é bancário, já tá tomando esse remédio todo dia pra poder que loucura, né? lidar com isso daí. Então, nós mesmos queremos achar um padrãozinho, uma caixinha, uma zona de conforto, e a gente se coloca nisso achando que... até é uma falsa zona de conforto, né? É como se assim, você foi lá, sentou num prego e tá doendo, só que você prefere continuar ali sentado com aquela dorzinha do prego que já furou sua perna
do que eventualmente levantar, sentir mais dor por contrair o músculo, depois tirar aquele prego sabendo que vai ter uma dor gigantesca. Você vai ter um alívio ali, depois você vai começar a curar. Né? Você evita uma dor maior por medo da consequência dela, em detrimento de uma melhoria no futuro que vai te deixar mais cascudo, digamos assim. Você vai vir uma cicatriz, você vai ficar mais forte ali, né? Essa zona de conforto também ela pode acontecer por frustrações passadas, né? Sim. A pessoa foi tentar implementar alguma mudança de maneira sem a utilização de métodos, sem as pessoas adequadas, com profissionais capacitados, por exemplo, e falou assim, isso aqui não é novo para mim, outras pessoas já falaram, mas não deu certo na hora de implementar, então... sem a cadência adequada, muitas vezes. Sem a Várias vezes é sem a cadência adequada, então eu acho que eu sou um novo gestor, eu acabei de descobrir o Software Master Method e aprendi tanta coisa aqui, amanhã eu vou destruir tudo que a gente faz em gestão de projeto e vou construir totalmente do zero. Nós não recomendamos isso. E aproveitando, Gustavo, que você está falando aqui do Software Master Method, eu vou também lembrar o pessoal aqui do canal que esse programa é um oferecimento, em primeiro lugar, da Witec, que nos cedeu esse maravilhoso espaço aqui para fazermos esse conteúdo especial para vocês. E também do Software Master Method, que é justamente a nossa proposta para vocês, para que vocês sigam um método de gestão de projetos, consigam aplicar ele com ferramentas, terem feedback e auditoria de adaptação de tudo que você propôs. Porque se você pegar lá o Prince2 Agile, que é a referência que a gente usa, ler lá papéis e responsabilidades e querer aplicar na risca, a chance de você se frustrar por não ter a experiência agregada a uma adaptação daquilo é muito grande. Então, por isso que nós propomos para vocês o Software Master Method, que é, olha, a proposta é essa, mas adapte, mostre para a gente como você está fazendo isso, né? Como você está criando o business case do seu projeto, planejando a gestão do escopo, planejando a qualidade, estruturando os requisitos, usando, por exemplo, o Azure DevOps para estruturar as suas features e stories e várias outras coisas, desde processo de gestão do seu projeto, o fluxo ali, e também os riscos, né, os critérios de qualidade, tudo isso você vai ter tanto a teoria quanto a prática, feedback e orientação para como aplicar isso no seu contexto. Nós não estamos com as inscrições abertas no momento, mas se você acompanhar aqui o canal, nos seguir nas redes sociais, você vai saber em breve. Então você pode entrar na lista de espera, eu vou colocar o link aqui na descrição e contem conosco aí para o que vocês precisarem aqui nesse canal e em todas as nossas redes para que você consiga se tornar um profissional mais valioso com gestão e projetos de software. Mas, se você não me conhece, meu nome é Agostinho Rios, você está caindo às vezes aqui nesse canal de paraquedas. Eu trabalho aí com projeto de software e transformação organizacional há muitos anos e estou aqui com meus caros colegas e amigos Gustavo Moraes e Rafael Seron. Se apresentem rapidinho para a galera, caso alguém esteja caindo aqui nesse vídeo pela primeira vez e ainda não conheça vocês. Rafael Seron, você primeiro. Bom, pessoal, meu nome é Rafael Seron, trabalhei com o Agostinho, com o Gustavo Moraes há um tempo. Venho de uma jornada inicialmente na área de TI, eu era o garoto da TI no começo da minha carreira aí. Trabalhei alguns anos com projetos de infraestrutura de TI, bem na ponta da lança mesmo, a gente comentou aqui na última conversa. Migrei para engenharia mecânica, trabalhei bastante com desenvolvimento de produtos mecânicos e liderança de equipe, mas no final dessa minha atuação com engenharia mecânica. E agora trabalhamos com consultoria aí dentro da Modern PMO, da Witec, junto com o Gustavo, com o Agostinho, ajudando empresas a entender o cenário atual delas, mapeando dificuldades e propondo melhorias com as melhores práticas de gestão de projetos e também conduzindo os projetos de software para gestão de projetos. Excelente, Gustavo. Eu sou Gustavo Moraes, aí o @GustavoRLMoraes nas redes sociais. Tenho uma carreira voltada em tecnologia, então comecei na área de tecnologia, depois me apaixonei muito por gestão de tudo isso, gestão principalmente de pessoas, e hoje é o que eu mais estudo, além de ter o meu viés de tecnologia bastante disso de pessoas, e hoje sou diretor de operações da Witec e da Modern PMO, e a gente vai fazendo isso, montando as equipes, fazendo, empoderando, garantindo que as mudanças vão acontecer, garantindo que experiências como essas de cursos, certificados, benchmark aconteçam nas duas organizações e que a gente possa passar isso tanto para os nossos clientes quanto para você aqui que acompanha uma live do Software Master Method ou qualquer outro conteúdo que eu aqui faço nas redes sociais aí, comunidades. Maravilha. Bom, pessoal, passando aqui pelo tema, né, do que a gente vai falar novamente, fazendo um cruzamento com os temas da gestão de projetos,
Como as dores ocultas foram duas, que a gente citou anteriormente, direcionamento inadequado de projetos e processo de gestão de projetos com baixa adesão, novamente tem um cruzamento com 7 temas da gestão de projetos conforme o Prince 2. Porque, por exemplo, business case. Se você não tem um direcionamento adequado de projeto, essa equipe que direciona o projeto, que aprova recursos para que o projeto seja feito, não vai fundamentar essa aprovação, essa mobilização de recursos a partir de uma descrição clara de qual que é o impacto que aquilo vai gerar no negócio. Né? O projeto também, ele pode começar, ou seja, o processo não prevê que uma análise de viabilidade que seja qualitativa seja feita para que o projeto seja autorizado. Então você vê que direcionamento e processo tem muita relação. No caso da organização também, porque a forma que as pessoas se organizam dentro da empresa para montar, por exemplo, comitês de projeto, ou para garantir que a governança de um processo de gestão de projetos seja seguido, também tem relação com isso. Então, se você está, por exemplo, fazendo projetos num departamento de TI, ou você está fazendo projetos no departamento de engenharia, o processo é diferente, o contexto da organização é diferente, até mesmo os comitês e tudo mais. Qualidade total, porque quem define a capacidade de mudar critérios de qualidade é justamente a autoridade de mudanças, que é definida pelo comitê, e quem afere a qualidade para que o escopo seja gerenciado, digamos, o que na verdade são as regras de gestão do escopo e da qualidade que nós comentamos anteriormente, que podem estar previstas, na verdade, recomendamos que estejam previstas em fases do processo de gestão de projetos. Riscos também, porque riscos é uma coisa assim, inerente à gestão de projetos e o que a gente mais vê, né, Gustavo, é as pessoas correndo de riscos, né? Então eu lembro de um determinado cliente que a gente estava trabalhando uma vez, preparando inclusive um treinamento de gestão de projetos. É uma empresa que foi adquirida, né, por uma empresa de fora. Tô dando spoiler aqui para vocês já saber. A gente deu um treinamento lá de Prince 2 para eles. E eles falaram, olha, o que mais tem aqui é projeto sem risco mapeado. Ah, mas você tem lá no processo uma parte que para ele mapear os riscos iniciais? Tem. Ele cria lá uma lista no SharePoint com os riscos. E tem risco? Não tem. Então veja só, tem muita relação com risco. Se você não tem uma diretoria lá, um board do projeto, quais são os principais riscos? Garantindo que aquilo não apenas esteja mapeado, mas esteja mapeado no local adequado, a chance também desse projeto ser diligente com a gestão de riscos é muito pequena. Planejamento total, por quê? Porque a equipe ela precisa autorizar o projeto quando ele já tem um nível de planejamento adequado para começar. Né? Então, quando você termina uma fase do projeto, um princípio muito importante da gestão de projetos, se você segue o Prince 2, é justamente a gestão por estágios, ou seja, você autoriza o próximo estágio quando requisitos do estágio anterior já foram atendidos. Né? Isso está relacionado com a necessidade de detalhar o planejamento para que um estágio comece e você também tenha certeza de que já é possível encerrar um estágio, porque tudo que foi planejado anteriormente já foi atendido. Mudança também, autoridade de mudança, a gente já falou isso, o board de projeto controla isso na última instância, quando a mudança tem alto impacto, e o processo de gestão de projetos também prevê regras de mudança, principalmente no plano de gestão de escopo. E o último tema, que é progresso. Então, o progresso ele precisa ser conhecido pelo board do projeto, né, por quem está direcionando o projeto. E o processo de gestão de projetos ele precisa prever que regras de demonstração e controle do progresso sejam aplicadas, senão vai ser aqueles projetos que nunca acabam, que acabam eventualmente se confundindo com a necessidade constante da empresa mudar o software. Porque aquilo acho que foi você que falou, né? O software só vai parar de mudar quando a empresa morrer. Né? Então, você entregou um produto hoje, é benéfico que a equipe já comece a pensar como nós vamos melhorar ele. Mas é benéfico que isso aconteça quando? Quando já estão usando. Quando o benefício previsto no planejamento que permitiu que aquele software chegasse até ali já esteja presente, já esteja disponível. Né? Então você veja que direcionamento de projetos e processo de gestão de projetos cruza todos os temas da gestão de projetos e é uma cegueira, digamos assim, das pessoas que trabalham com projetos de software, mas que nós estamos fazendo esse conteúdo justamente para que essa cegueira comece a ser apagada, comece a ser sanada, certo? E o
ponto principal disso tudo é a zona de conforto, igual eu falei. Sim. Porque, usando até o exemplo que o Agostinho falou de sentar no prego, então eu sentei no prego. O prego já está machucando a minha perna. Sim. Eu sei que em algum momento, eu posso saber que em algum momento eu tenho que levantar. Ou talvez minha perna vá apodrecer. Mas isso é um risco. Então, em algum momento, que eu não sei qual é o momento, talvez daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, isso vai inflamar e eu vou perder minha perna. Isso é um risco, mas é um risco futuro. O fato de eu ter que levantar, contrair o músculo e doer mais, é uma dor presente. Sim. E aí nós, seres humanos, nós na nossa vida pessoal, na nossa vida de trabalho, a gente tende a postergar todas as coisas, achando que nós vamos conseguir contornar. Então tem vários estudos, o PMI tem bastante estudo disso, sobre o total atraso do atraso. Então a gente acha que não, eu só vou atrasar um pouquinho aqui, eu vou segurar 2 dias isso aqui pra fazer. Porque eu tô na minha zona de conforto, daqui a pouco eu mudo. Só que quando você vai, daqui a 2 dias, você não consegue mais fazer o que você precisava, porque não tem mais a situação, não tem mais a ferramenta, não tem mais a agenda, não tem mais recurso. E aí você vai postergando aquilo que você deixou de fazer hoje, de mudar, na verdade, você só não empurrou 2 dias pra frente. Você empurrou muito mais. Então a zona de conforto que nós temos, que as pessoas têm, as empresas têm, de ficar naquela média que parece o normal, então elas não têm, parece normal, todo mundo que eu converso tem essas mesmas dores, então eu acho que é assim mesmo. Estar nessa zona de conforto faz com que nós olhemos todas as coisas futuras que são ruins como riscos que a gente acha que a gente consegue mitigar. Indesejáveis, talvez. Né? Mas que a gente consegue mitigar e não tomemos nenhuma ação presente. Só que isso, trazendo para um cenário de uma vida real, é como se eu comesse doce todo dia falando, lá na frente eu posso ter uma diabetes, mas eu posso tomar insulina lá na frente e me livrar dessa diabetes. Sim. Mas, sei lá, eu posso fazer... Daqui a 3 anos, se eu comer doce todo dia hoje, daqui a 3 anos eu começo a fazer exercício e eu volto atrás nisso. Então, a gente acha que vai mitigar, só que e aí? E se eu deixar de comer doce hoje ou comer de uma forma equilibrada, por quanto tempo isso vai durar? Sim. É isso aí, é uma reflexão muito importante, né? Você já começar a ver agora as coisas que você faz que podem, na verdade, precisam mudar, apesar da dor, pensando no benefício futuro. Né? Fundamental isso. E aí, fizeram uma pergunta para mim essa semana de como a gente se mantém atualizado com coisas novas, mas mata os débitos técnicos que já existem. Então, colocando nesse cenário, como que eu melhoro sabendo que eu tenho um déficit atual e uma carga operacional muito grande? Assim, eu já sei hoje o que eu preciso fazer de diferente. Né? Como dar o próximo passo, sendo que o passo que eu já deveria estar dando agora e não o próximo ainda não foi alcançado. É tipo isso, né? E aí a resposta que eu dei sobre isso é que a gente fazer um planejamento, até na nossa vida pessoal, de matar esses... E aí isso tem que ser visual. Por isso nós indicamos lá o uso de metodologias e de ferramentas que possuam algum nível de Kanban ou backlog para que eu consiga ver as coisas, eu consiga saber o que eu tenho de fazer. Porque aí eu listo meus débitos técnicos, por exemplo, na minha sprint, e aí eu coloco uma melhoria. Não estou falando de um projeto, porque projeto logicamente é diferente, mas eu coloco uma melhoria junto na minha organização. Então eu sei que eu preciso entregar 4 projetos, mas eu preciso melhorar o meu plano de comunicação na minha organização. Eu coloco esses meus 4 projetos e coloco uma melhoria junto disso para que a equipe veja, a equipe consiga trabalhar nessa melhoria junto com a operação. Sim. Porque senão, se a gente só carregar a operação, a gente nunca vai melhorar. E se nós não estamos melhorando, automaticamente, o Agostinho postou, sei lá, faz ontem ou antes de ontem. Ou você está crescendo, né? Ou você está ficando obsoleto. Tá ficando obsoleto, exato. É até um paralelo que eu pensei aqui, né? Até espiritual. Não existe platô espiritual. Ou você está evoluindo ou você está caindo. Não existe, tô estagnado. Quem está estagnado não é, eu sou um bom profissional hoje. Cheguei num status, ok. Eu tenho um bom conhecimento técnico, eu tenho um bom conhecimento de gestão. Então eu não preciso estudar mais, que agora eu tô... Ok, não, você não vai ser sempre um bom funcionário, com boas skills técnicas e de gestão, mas você, com o passar do tempo, você vai ser cada vez mais obsoleto e mais defasado e um profissional pior. Então não existe, eu sou bom, então eu sempre vou ser bom agora. Isso não existe. Isso é um desafio muito grande, porque vem desde o nosso modelo educacional muito... ruim. Então, as pessoas vão para a escola obrigadas, elas ficam lá
Elas são balizadas por baixo, porque eu não consigo colocar uma regra de matemática muito alta, porque senão o Gustavo, que não é bom em matemática, não vai conseguir passar de ano. Sim. Então eu tenho que colocar uma régua mais baixa, aí o Agostinho, que ele tem um baita potencial de matemática, ele se enquadra na regra mais baixa, eu não posso passar um conteúdo mais avançado para ele, porque se eu passar um conteúdo mais avançado para o Agostinho, o Gustavo não passa de ano. Bom, pessoal, então, voltando aqui ao conteúdo, nós tivemos uma necessidade de pausa técnica. Retomando, nós estávamos falando sobre o quanto é crítico essa postura que a maior parte das pessoas, até mesmo por um histórico de precisar frequentar ambientes de estudo, não necessariamente... A gente estava falando sobre o estudo, que a escola, o que ela teve que rebaixar, tudo mais, essa é a nossa educação. Pelo fato das pessoas frequentarem as escolas e lá não ser um ambiente muito favorável para que elas tenham satisfação em estudar, queiram sempre estar ali... Pensamento crítico. Se melhorando e etc, né? Então, quando ela entra no mercado de trabalho, ela começa a ver a aquisição de conhecimento como uma dor, uma coisa indesejável, e não entende que o resultado que ela não alcançou até o momento é justamente pelo conhecimento que ela não tem e não aplicou para que o resultado aconteça, né? É tudo uma questão de lacuna de conhecimento. Né? E isso gera seríssimas consequências para as empresas que precisam de projetos de software para evoluir, inclusive a consequência da cegueira que baixa adesão a processos de gestão de projetos e direcionamento inadequado pode ser a causa raiz de diversos problemas. Né? Uma das coisas que isso... tem uma frase... É meio clichêzinha, mas fala que as coisas nunca se tornam mais fáceis, você se torna melhor. Olha, essa é boa, hein? Essa é boa. Só que ela é meio clichê por quê? Porque as organizações elas estão esperando as coisas ficarem mais fáceis. Sim. Chegou o ChatGPT agora. De fato, ficou mais fácil fazer algumas coisas. E aí, quando as coisas ficam mais fáceis, as pessoas não precisam ficarem melhores, mais preparadas. Quanto mais fácil, aí tem toda aquela história, tempos fáceis geram homens fracos, pessoas fracas geram tempos difíceis fazem pessoas fortes, que fazem tempos fáceis. Sim. Então, a rotina é sempre a mesma. Sim. Independente disso, desde o começo da humanidade, desde o início de tudo, sempre é igual. Sempre precisou de estudo, sempre precisou de esforço, sempre precisou de inovação, sempre precisou sair da zona de conforto. A média sobrevive. Todo mundo, eu posso ter uma vida que eu sou uma pessoa que sou um desenvolvedor, estou na minha carreira, e eu faço minha carreira inteira de desenvolvimento, fazendo o meu melhor que eu consigo aqui, e acabo a minha carreira como um desenvolvedor também, até às vezes ganhando salário, criei minha família, me aposentei, troquei de emprego. Isso pode acontecer? Pode, e é legal até que aconteça, porque não é todo mundo da sociedade que vai ter uma capacidade de transformação, que vai ter uma visão de gestão, que vai ter uma visão... Para isso, tem pessoas que vão chegar num platô... E até de se manter competitivo no mercado de trabalho em constante mudança. Né? Sim, o povo falava do táxi. Eu tenho um tio que ele criou a família dele, que ele comprou casa, que ele formou os filhos em táxi. Hoje ele não tem mais o serviço de táxi. Então, ele durante um tempo, ele se tornou relevante, e aí depois ele achou que ele estava continuando relevante, mas quando chegou o Uber, ele se tornou obsoleto. Por que ele se tornou obsoleto? Inclusive porque ele não sabia, ele não tinha habilidade digital para mexer com o aplicativo. Então, ele não queria, quando ele era táxi, ele queria ligar o taxímetro e ir pelo caminho que ele já sabia que era o caminho mais rápido para poder fazer. E não pelo que proposto pelo aplicativo, pelo Waze, por um monte de coisa. E essa questão de preguiça, né? Cultural, na verdade, essa questão de estudo, né? Que sempre nivela por baixo e tudo mais, a gente vê o impacto gigantesco nos gestores de projetos hoje, porque não só nos gestores de projetos líderes, mas na sociedade como um todo, as pessoas elas querem estudar. Na verdade, elas não querem estudar, mas quando elas se propõem a estudar, ela fala, tudo bem, então o que eu tenho que fazer? E aí, por exemplo, um princípio do Prince, né, é o tailoring, inclusive, é você adaptar a metodologia de acordo com o seu cenário. Tailor to suit the project. Exatamente. E aí, o que o gerente pede fazer? Não, mas o que eu tenho que fazer? Tá bom, eu vou estudar. Mas fala pra mim o passo a passo. Ele não quer criar. Ele não quer desenvolver mais nada. Por quê? Porque dá trabalho. E como a cultura, desde a pré-escola, faz isso, é bem direcionado nesse sentido, né? Faz só isso. Isso é assim por causa disso. E não tem aquela cultura de questionar o porquê. É memorização, né? Memorização, exatamente. A nossa educação, ela não é baseada em aprendizado. Ela é baseada em memorização. Então não é o quanto você sabe estudar. Você não aprende a estudar. Você não aprende a melhorar. Exatamente. Você aprende a memorizar. Quando a gente vai na aula da escola e ele ensina você a fazer a baliza,
você não aprende em como fazer uma baliza. Você aprende que você vai, pontos. se você colocar o retrovisor aqui nesse pauzinho desse jeito, você vai virar 2 voltas do volante, vai encaixar. E não é que a memorização ela seja ruim. Memorizar as coisas é bom, é até um processo do aprendizado. Mas quando ele extrapola, né? mas quando ele extrapola isso, se você garantir só a memorização por memorização, você não aplicou nada. Você não teve... Tem um conceito, hoje é mais usado em teologia, né, e filosofia, mas tem um conceito de hermenêutica, que é o Taylor ali. A hermenêutica significa o quê? Eu pegar um texto, ou pegar uma coisa, um propósito, um princípio, pegar um Prince 2 e interpretar aquilo e conseguir aplicar no meu contexto. Existe uma ciência por trás disso, que se chama hermenêutica. E isso é a diferença entre o conhecimento tácito e o explícito, né? Que é o tácito é justamente o de saber aplicar algo que antes estava explícito. Por exemplo, num livro, num curso, na fala de alguém e assim por diante. Né? E a falta de direcionamento parte muito desse ponto, né? As pessoas não sabem direcionar o projeto, ou o comitê não, o portfólio, ou a equipe, inclusive, porque ficou memorizado. E aí chegou uma situação que ela nunca vivenciou, ela vai pegar algo que ela escutou, que parece que faz sentido, e vai tentar aplicar by the book só. É assim, acabou. Sem nenhum tipo de análise prévia. Agora uma pergunta boa aqui. E quando acontece o despertar da Matrix dessas pessoas? Quando as pessoas começam, na visão de vocês, a entender que isso não deve ser o padrão, e ela na hora quando é o momento que eu vou escolher entre a pílula vermelha e a pílula azul nesse cenário? Quando então, essas pessoas ocultas, quando essas pessoas hoje que têm essas dores que elas não sabem que têm, vão se despertar para deixa eu buscar alguma coisa diferente. Então, eu acho que a gente pode usar o próprio exemplo que você trouxe. Então, o Morfeu, ele tem uma conversa longa com o Neo, explicando desde a criação da Matrix, do porquê a Matrix foi criada, né? do que levou ali as máquinas a usarem os humanos como pilha. Então ele fala, olha, os humanos entraram em guerra contra as máquinas, eles quiseram tampar o sol, né? E aí, por quê? Porque as máquinas eram movidas a sol. Então eles aí precisaram começar a pegar os humanos e colocar eles como pilha, porque eles não tinham mais o sol que foi tampado pelos humanos. E aí por isso que hoje os humanos vivem na Matrix, alimentando as máquinas. Então é aquilo, você precisa entender o que é o direcionamento de projetos, que é o primeiro tópico aqui que a gente já vai aprofundar, para daí você entender, putz, agora que eu sei que isso existe, agora sim eu quero começar a aplicar. Então, o que é o direcionamento de projetos e o que é um processo de gestão de projetos? Algum de vocês aí se voluntaria? Tem que ir o Serão primeiro, depois? Vamos colocar o Serão sempre na fogueira primeiro, porque ele é mais novo aqui no canal. É porque ele vem menos, e aí como ele aparece menos aqui, a gente tem que aproveitar mais. Qual que você quer começar, Serão? Direcionamento ou processo? O que é o direcionamento de projetos? Eu entendo que direcionamento de projetos, né? É algo cultural nas empresas. Então a gente estava conversando aqui no nosso break, né? Parte tem que ser algo bastante top-down, essa questão de direcionamento de projetos. É comum os diretores não terem conhecimento de gestão de projetos, portfólio, tudo bem, mas o objetivo estratégico e as metas ele tem que deixar bem definido. Porque senão acontece a priorização de projetos de maneira que, senti uma dor aqui, vou priorizar isso daqui. Aí outra área senti dor ali, vou sei lá, levantar um monte de ideias aqui para fazer projetos, né? Para priorizar projetos, sem critério nenhum. Né? É bacana você começar dessa forma, porque você está falando sobre o que não é, né? Exato. Então, assim, o que não é direcionamento adequado de projetos é aquela percepção de quanto mais dores eu tô atacando com mais projetos ao mesmo tempo, melhor, mais eu tô transformando. Isso definitivamente não é real. Direcionamento de projetos. E é uma armadilha, né? Isso aí. Porque o cara tá na adrenalina ali, tocando 10 projetos ao mesmo tempo como diretor. Nossa, eu sou top demais. E fala, meu Deus, quanta transformação em paralelo. E aí ele não consegue conectar aquilo com a estratégia da empresa, passa 5 anos, a visão não foi alcançada. Exato. E aí a gente teve a oportunidade de estar numa empresa recentemente, e aí você perguntava para a diretoria, por exemplo, quais são os principais objetivos estratégicos que os seus projetos estão suportando hoje? Aí, não sei. O cara se sente até ofendido, né? Não, mas como assim? Como assim? Mas você tá aqui pra isso. Não, realmente, a gente tá aqui pra isso, mas só tô tentando entender qual que é. Eu tô aqui pra entender se existe uma conexão, né? Exato. Aí depois a gente vai ver que, não tem. Então a diretoria, os projetos estão sendo priorizados por quem grita mais alto,
Então uma área levanta, eu tô com essa dor aqui, a outra área levanta, tô com essa dor aqui. E aí quem gritar mais alto, ou quem gritar primeiro, ou quem o projeto custar menos, é o que vai ganhar e vai começar a priorizar. E aí fica todo mundo correndo, e aí fica aquela sensação de que tá todo mundo trabalhando muito. Aí o pessoal entra às 7 horas da manhã, sai 8 horas da noite, porque tem 500 projetos para tocar, mas que esse projeto não vai gerar a transformação necessária e a empresa vai continuar sempre com a mesma dor. E o pessoal acha que isso é normal. E acho que é normal. E como já acontece em várias outras empresas, como eu... sempre foi assim. E fala assim, eu sou gerente de projetos, eu trabalho com projetos, é isso mesmo. E olha só, é normal por quê? Porque normal é o que segue a norma. E se a norma é quem gritou recebe um projeto de presente, eu tenho um paradoxo. Aí de fato segue a norma. O ponto é, essa norma ou esse processo de gestão de projetos, será que é o ideal? Eu acho que não é normal. É comum, mas não é normal. Então, mas esse que é o ponto. Comum é o que você vê com muita frequência. Exatamente. Agora, quando a norma é gritar e conseguir um projeto, existe uma norma, mas é uma norma distorcida. Interna é uma norma que não Ah. destrói o valor. Exato. Esse que é o ponto. E aí você veja, é uma norma que destrói valor pela inexistência de um bom processo de gestão de projetos. Benchmark, que a gente falou, exatamente. sair da zona de conforto, entender que... Será que não tem ninguém no mundo inteiro que sentiu essa mesma dor que eu, que tentou resolver e sistematizar de uma maneira que faça mais sentido? Sim. Aí o que a pessoa fala? Não, eu que vou ser o... Vou reinventar a roda. Agora aqui, cara. Eu vou fazer, porque eu tô há 20 anos nessa empresa aqui, deixa eu fazer. Então, eu sou testemunho, assim, do quanto o nível de diretoria das empresas acaba sendo seduzido pela vontade de estar criando transformações, de criar transformações, sem seguir processo, sabe? O cara falou assim, eu sou diretor de uma empresa grande, tava conversando com outro diretor, o cara falou assim, olha, esse projeto aqui, tô tentando trazer ele para essa empresa há muito tempo, nunca ninguém me apoiou, eu vou fazer ele sozinho. Cara, o cara tá, assim, assinando um atestado de que ele não quer ou melhorar o processo que fez esse projeto ser barrado, ou usar ele para mostrar o quanto o projeto, ao aderir a esse processo de gestão de projetos, tem como provar que tem valor, entendeu? Na ocasião, esse diretor acabou saindo da empresa, parte por ele ser um cara que gostava, né, de quebrar processos, mas parte por outros fatores comportamentais. Mas eu vejo com frequência, mas você não entende, você não acha que ele pegou e se viu pela realidade, então ele viu que era uma realidade. Aqui na empresa, de fato, nós não gerenciamos dessa maneira. Aqui, de fato, na empresa, a gente não tem um direcionamento de projeto, a gente não tem uma gestão de projeto. Só que ele não teve confiança na equipe que ele formou, ele não teve confiança, se ele era um diretor de uma equipe, ele não teve confiança na equipe que ele formou, talvez porque ele não formou a equipe, talvez porque ele cavalgou num cargo muito rápido, talvez porque ele não tinha um comprometimento com aquela equipe, mas ele não teve confiança de passar o direcionamento e com a equipe crescer junto. Sim. Então ele tomou para ele todo o peso de carregar isso e aí automaticamente ele piorou o processo. Sim. Por que ele piorou o processo? Porque a função dele não era fazer isso. Então ele se despertou para uma realidade, mas ele resolveu de forma errada. Sim. Ele viu um problema e ele falou, cara, tem um problema aqui. Se o processo da empresa não me permitiu fazer esse projeto começar a se tornar realidade... Então, a concepção, o planejamento do projeto ser aprovado e tudo mais, se eu, ao submeter ele ao processo, não foi possível fazer isso, se ao conversar com os potenciais diretores desse projeto junto comigo, não foi possível convencer ninguém, então eu vou fazer sozinho. O cara se acha mais do que o processo, entendeu? Então, isso é uma sedução, sabe? As pessoas estão toda hora sendo seduzidas pela ilusão de que ao quebrarem uma barreira, quebrando as regras da empresa, isso vai ser bom, porque a visão delas sobre o que é importante deve ser sempre, como que eu posso dizer, a prioridade. E não o uso das regras para que o uso das regras mostre o quanto a minha visão está correta, ou eventualmente a minha energia dedicada a mudar as regras para provar que essas regras não têm ainda um potencial
de dar vazão às coisas que são boas, porque elas, por exemplo, se tornaram obsoletas, sabe? Então, assim, as pessoas, elas preferem quebrar o processo do que eventualmente seguir ele ou colocar energia para que ele melhore. Então você veja como que esses temas, assim como o scope e qualidade, que era o conteúdo que a gente estava fazendo anteriormente, eles têm uma forte relação, porque o processo de gestão de projetos, ele existe para quê? Para que uma determinada política de projetos, um determinado conjunto de regras seja seguido, porque, por exemplo, o nível de diretoria da empresa, que vai direcionar os projetos, acredita que, ao seguir esse processo, as transformações tendem a gerar mais valor. O risco delas... Tem potencial de gerar mais valor. Porque tem potencial de gerar mais valor. E o risco delas destruírem valor é minimizado. A capacidade de você gerenciar a entrega quando está submetido a esse processo aumenta. Né? Então, existe uma relação direta. E colocar um caso aqui, o Seron sabe que como o operacional, por vezes, tira a gente dessas coisas de estratégia. Sim. Então, será que por que a gente deixou de fazer... Existe um checklist e eu vi a importância de fazer um case do projeto ou no projeto terminar. Sim. Aí passou um e eu não fiz. Aí existe uma importância de fazer uma retrospectiva das sprints. Passou uma, foi de boa. fez. Passou outra, foi de boa. Ninguém cobrou. Sim. A equipe não cobrou. Parece que vai dar certo? Parece que vai dar certo às vezes. Às vezes a gente vê que parece que vai dar certo. Só que você começa depois a ver as coisas quebrando, a equipe desmotivando, as coisas não melhorando, o comercial não tinha mais case, a diretoria começou a reclamar que às vezes vai lá na frente de fazer com um erro que a gente já viu no passado e já relacionou no passado. Recorrente. E aí é o negócio que a roda gira. Sim. Quando a gente cria um plano, e eu falo muito disso para todo mundo, inclusive eu tento aplicar isso para mim, qualquer plano que nós vamos criar, qualquer coisa que nós criamos dentro da empresa, nós temos que ter a mentalidade que se torne, vamos dizer assim, corporativo para transpassar a nossa presença. Porque se o plano só for acontecer enquanto eu estiver presente na empresa, só acontece desse jeito a gestão de projeto enquanto eu faço o projeto. Sim. Se isso é uma realidade, é péssimo. É péssimo para minha carreira, é péssimo para minha vida, porque no momento que eu não conseguir estar mais presente, aquela empresa ela voltou a tudo que era antes. Sim. Eu não estou transformando a empresa, às vezes eu estou fazendo a empresa de refém. Às vezes até propositalmente, que eu sei que a empresa não vai me demitir, porque, cara, quem roda toda a parte deles aqui de projeto sou eu. E o outro cara que é meu par aqui, ele é um lixo. Ele não aí é uma grande falha na governança da empresa, né? Não entendendo que isso, na verdade, representa uma estrutura de padrões que não é sustentável, né? Que não roda sem determinada pessoa. Né? Por isso é importante, uma coisa que a gente fala, e eu acredito muito nisso, é importante a gente sempre ter de determinadas maneiras essa mentalidade, mas nós buscarmos ao máximo trabalhar com pares. Sim, total. Por que trabalhar com pares? Porque eu sei que se tem o Agostinho e o Seron ali, que eles são diretores, mesmo que em funções diferentes. Mas o Agostinho sabe fazer o que o Seron faz, o básico dali, e o Seron sabe o que o Agostinho faz, o básico dali. Cara, se amanhã o Seron tá doente e eu preciso de alguém para cobrir o Seron, eu tenho que ter alguém para fazer isso. Se amanhã o Seron ele precisa ajudar a esposa dele, tem filho, vai tirar férias, sai da organização por outros objetivos, eu preciso de uma maneira mais rápida e eficiente dar continuidade àquilo que aconteceu. Sim. Se eu não crio essa governança e fica tudo dependente de uma pessoa, esses processos não são mapeados, esses processos não são seguidos, esses processos não são mentorados, alguma hora na organização isso vai parar. Isso vai gerar o que o Seron falou lá atrás de calejamento. Por quê? Porque a equipe que estava atuando nesse projeto falou, cara, já tentamos fazer gestão de projeto, aí era o Seron saiu. Aí depois veio o Agostinho e falou que ia fazer de novo. Aí o Agostinho fez e o Agostinho saiu. Tá vendo que... Não é que quando fica esse calejamento, é porque as pessoas viram somente nas pessoas e não na mudança da organização. As pessoas eram salvadores da pátria. Eu lembrei daquele caso que você comentou, que vocês implantaram o software de gestão de projetos. Começou a gerar algum tipo de melhoria, só que trocou a diretoria e aí ela viu as pessoas reclamando, porque agora todo mundo tinha que seguir aquele processo, ainda que ele gerava benefício. E aí o que aconteceu? A diretoria foi lá e tirou o sistema. Então você vê, o processo tem potencial de ser destruído pela diretoria, né, ou a equipe de direcionamento de projetos, de portfólio, se ela não tem o quê? Conhecimento. Continuidade. Se não transpassa as pessoas, né?
E de novo, né, tem o pilar, né? Tecnologia, pessoas e processos. Os Sim. 3 têm que estar ligados. Se existe muito processo é furado às vezes, porque o processo foi desenhado pela diretoria ou pela liderança sem conhecimento do dia a dia, do operacional, algumas vezes. E vamos dizer assim, de uma maneira livre, né? Vomitou o processo. Ó, é assim que tem que ser feito aqui agora. De uma maneira livre. Bem livre, né? De maneira livre. Processo. Pensei que foi tipo aquele carinha lá no... já passou das 10, posso falar? Ele é um bananão. De uma maneira livre. E não só com processo, mas tecnologia também, né? Então, que nem um caso recente também, a empresa não tinha governança de gestão, não tinha ferramentas para gerenciar projetos. Por exemplo, assim, precisamos de ferramenta. Vai ser essa ferramenta aqui. E toma. A gente Não estava aconteceu- fazendo um diagnóstico numa empresa esses dias, lembra? Uhum. Aí a verdade. gente fez toda a arquitetura de requisitos, na verdade, prevendo que um determinado grupo de ferramentas ia ser usado, e a gente deixou claro, inclusive, isso, provavelmente essa arquitetura aqui de ferramentas, de software, é adequada. E aí a empresa, beleza, vamos fazer o diagnóstico. No final do diagnóstico, ok, bacana esses requisitos aí, esse processo, mas a gente comprou outra ferramenta, tipo de prateleira, entendeu? Exato. Então você veja, qual é o sentido disso? Eles usaram a decisão, eles tomaram a decisão de comprar outro software baseado no diagnóstico? Não, porque o diagnóstico estava nem pronto ainda, quando eles já tinham definido a outra ferramenta. Exato. Né? Então você veja que assim, o ambiente organizacional, ele tem muito potencial de ampliar a capacidade da empresa de gerar valor, mas também destruir ela por N fatores, né? Internos e externos. A gente já falou disso importante. quando o Douglas falou com a gente sobre isso, sobre o uso incorreto das aplicações também. Sim. Então eu uso... Tem empresa que proíbe Planner. Eu uso a aplicação de forma incorreta, mas no final, pessoal, a dor vai ser resolvida. Se a pessoa tem uma dor e isso incomoda ela de fato, ela vai resolver de alguma maneira. Seja contratando alguém para fazer esse serviço para ela, seja contratando uma ferramenta, seja fazendo um processo no Excel. De alguma maneira ela vai resolver essa dor. Sim. Nem sempre vai ser a melhor resolução da dor. Qual que é o papel da liderança e do direcionamento de projetos? Às vezes vamos fazer uma POC no Excel e depois vamos passar isso para uma ferramenta adequada. Sim. Vamos fazer... Não, isso aqui vai virar corporativo, isso aqui é estratégico que vira corporativo por motivo X, Y, Z. Então não vamos fazer no Excel. A liderança tem que ter esse papel e tem que ter a confiança dos liderados para que isso siga. E aí, definição da liderança, confiança dos liderados e, após isso, governança. Porque sem governança, o processo que a gente está falando de direcionamento de projeto e o processo de gestão de projetos, eles não vão existir, que foi o que o Serão falou. Várias organizações, elas entendem que elas precisam melhorar os projetos dela. Às vezes elas investem em ferramentas, independente se é de prateleira ou totalmente customizada, mas elas não têm a disciplina e nem a perseverança de fazer a rotina, fazer o melhoramento, fazer o aprimoramento do processo de gestão. Que ele é demorado. Ele é demorado. E aí ele exige, tem esforço pra caramba, tem atrito às vezes. Quando você começou a fazer do nada, você vai ver um monte de coisa fora, um monte de bagunça. E ele é demorado, e eu até teria a audácia de dizer que ele só é bem feito quando é seguido. Né? Porque o que mais tem processo nem tá pronto, sistema nem fez o deploy ainda, já vamos mudar. Porque eu tenho uma ideia aqui que é boa, que vai fazer mudar. Calma, usa primeiro. Né? Amadurece a sua percepção sobre isso. Então, Como você vai criticar se você não usou ainda? Não usou, né? Então, idealmente, você só melhora um processo depois que você já usa ele e tem um histórico de percepção sobre a capacidade dele melhorar benefícios baseado no uso, baseado na aplicação. Né? Então, assim, pra gente, digamos assim, encerrar essa parte inicial, essa explicação do Morfeu pro Neil sobre o que é a Matrix e por que ela foi criada, eu vou listar aqui para vocês justamente os 6 principais aspectos que descrevem a função, o que o direcionamento de projetos faz segundo o Prince 2. Ok, pessoal? Primeira coisa, autoridade para iniciar o projeto. Então, vejam só, quem autoriza esse projeto pode começar de fato é justamente a diretoria do projeto. Né? Autoridade para entregar o produto, ou seja, esse produto aqui atende aos requisitos de qualidade,
ele já comprovadamente pode gerar benefícios, os usuários aprovaram, e ele agora vai para operações, ok? Quem faz isso? A diretoria do projeto. Conexão com a estratégia e aferição de viabilidade. É justamente o que o Serão estava falando. Poxa, o cara chegou lá na empresa, qual é a conexão desse portfólio com os objetivos estratégicos? Não sei, você não veio aqui para me dizer? Não, na verdade é você que deveria saber, pelo menos por cima. Né? Então, ele que conecta isso. Gestão da interface com o cliente. Então, se você tem uma equipe de projeto criando o produto, o software, que é aqui o principal objetivo, né, do canal, mostrar como vocês podem melhorar isso. E esse software está pronto e agora precisa ser entregue para o cliente, quem faz essa interface? Cliente, olha só, estou criando aqui uma solução para que você melhore o seu trabalho. Ah, não, mas está tudo bem aqui no meu Excel, na minha folha de pão. Não, pera aí, olha só. O software vai entrar e eu estou impondo isso. Você quer adquirir o conhecimento que hoje eu tenho, que está me fazendo autorizar e inclusive colocar energia para que o software seja criado e que você talvez por não ter esse conhecimento, não está vendo a necessidade, quero ter, ok, então adquire esse conhecimento dessa forma e agora comece a usar o software, entende? Então, você precisa de uma equipe fazer interface com o cliente. Não existe isso de, o sistema vai ser implantado goela abaixo, as pessoas que comecem a usar. Negativo, isso não dá certo. Você tem que fazer interface com o cliente. Quem faz é a diretoria do projeto. E a interface, às vezes, que a gente fala, se eu tenho uma consultoria, eu não estou escolhendo muito os projetos que vêm. Eu tenho uma estratégia Sim. Eu tenho uma estratégia ali de projetos, eu atendo projetos desse tipo, e o cliente pagou e ele vai entrar. Na verdade, assim, você até escolhe, mas não baseado no portfólio de objetivos estratégicos que você como consultoria tem, mas baseado no skill que você considera que é o seu skill chave. É o que mais você entrega de valor para as empresas. Exato. Então, você vai aprimorando esse seu produto nisso tudo. Exato. A parte de comunicação, a gente está num projeto, inclusive, numa empresa de transformação digital. E esse projeto, por mais que a transformação digital, que é por exemplo, uma adoção de uma plataforma do 365, ela seja essencialmente um projeto de software, que significa o quê? Que nós vamos migrar os arquivos, nós vamos criar a estrutura para as equipes trabalharem, nós vamos criar o portal de comunicação. Ela é muito mais pessoas e comunicação sendo engajadas, né? sofrendo, como que eu posso dizer? Interação para interface, né? Porque aí sofrendo interação na interface. Né? Várias empresas fazem, vamos fazer uma campanha de vem pra nuvem, faz camiseta, faz logo, faz comunicação, faz banner, faz um monte de coisa. Por que tem que fazer banner se é um projeto de software? Exato. Porque as pessoas precisam comprar porque as pessoas aquilo. precisam engajar, porque as pessoas precisam fazer parte, porque as pessoas precisam entender isso. Quem vai ter essa autoridade? Quem vai conseguir falar que isso é uma realidade? É a diretoria do projeto. Total. Falar, por mais que esse seja um projeto de software, se eu não tiver o RH junto, se eu não tiver o endomarketing, um marketing, se eu não fizer uma camiseta, se eu não fizer um nome pro projeto... Se você não mostrar, o concorrente tá melhor que nós. Exato. Porque ele tem essa estrutura de processo e software. O concorrente custa 20% a menos do que a gente, porque ele tem essa estrutura de projeto com inteligência artificial. O nosso concorrente, ele se posiciona no mercado muito melhor, porque ele tem uma equipe de marketing que publica nas redes. Isso tudo que a gente está falando, por mais que seja um projeto de software. Eu posso estar falando de adotar uma ferramenta como um Canva, um Photoshop, um Midjourney para poder gerar imagens automáticas. Sim. Eu vou ter que chegar na dor do meu cliente, seja interno ou externo, para engajar com o cliente também, usar as pessoas, a adoção das pessoas, para que o meu projeto de software prospere. Então isso é muito mais do que eu ser um dev, eu aprender sobre tecnologia. O processo de gestão que a gente está falando que é uma dor oculta, ele é um feeling, ele é uma experiência, ele é tudo isso de um gestor que ele pode falar, deixa eu falar com o pessoal de RH se eles não conseguem fazer uma camiseta do meu projeto. O que a camiseta do projeto tem a ver com o projeto de software em si? Com nada. Com a característica do produto, nada. Não é um requisito do produto, Agora, não é um requisito da consultoria. Agora, com um fator que pode ou não ser determinante sobre aquele produto ter capacidade de gerar benefício, aí é total. Que é a qualidade que a gente estava falando. Então, Exato. eu preciso ter uma qualidade percebida. Sim. E a qualidade percebida talvez vai ser fazer uma camiseta. Talvez não é aferida pelo QA que pegou o produto e falou que é percebida pela equipe. Às vezes eu preciso pegar a diretoria e falar pro diretor, diretor, você podia usar a camiseta do produto?
Porque aí a gente fez um projeto aqui de migração vem pra nuvem, uma hashtag vem pra nuvem. Será que todo mundo da diretoria podia vir na sexta-feira com a camiseta de vem pra nuvem? Sim. Pra equipe perceber? Pô, pode, vamos comprar essa ideia. Vem a diretoria com a camiseta vem pra nuvem, o povo olha e, pô, vem pra nuvem. O que será que é isso? E aí já começa uma outra campanha que é não vamos espetar pendrive. Essa é uma boa. Espetar pendrive. Enfim. Não vamos. Então, arquivo, menos anexos, mais links. A gente comentou bastante sobre direção de projetos, diretoria de projetos, sim. Mas a gente comentou sobre papéis, quem faz parte da direção do projeto, de acordo com o Prince? Então, nesse momento ainda não, porque a gente está listando as principais atribuições, né? Como a gente comentou. Iniciar o projeto, a auditoria para iniciar o projeto, recapitulando, né? Entregar o produto, conectar com a estratégia, gerenciar a interface com o cliente, a gente parou nisso. E aí, veja só, a autoridade para encerrar o projeto. Então, assim, é a diretoria que olha o relatório do projeto, olha os benefícios e fala, ok, esse projeto agora vai ser desmobilizado. É ela que define isso. E a diretoria, pessoal, não é o presidente da empresa necessariamente não. que está chegando ali, não é o cliente, não é o dono do PMO. Não, de forma nenhuma. É quem tem a capacidade de alocar e trocar recursos do projeto. É quem é responsável pela evolução da área que é cliente do projeto. Né? Então, se eu sou lá diretor de uma determinada área, sei que aquela área precisa de transformações que só serão obtidas com projetos de software, por exemplo. Eu sou responsável pelo resultado da minha área. Eu sou responsável pelo portfólio de projetos que vai fazer a minha área vir daqui para cá. Né? Então, é eu que sou responsável por isso, que devo direcionar o projeto. E, inclusive, garantir que ele siga um processo, ou seja, uma sequência de atividades desde a ideia do projeto, ou como diz o Prince 2, o mandato do projeto, até o encerramento e desmobilização. Então, o que acontece? Então, como que você forma a equipe, como que você planeja, como que você gerencia a execução, analisa o resultado e depois encerra o projeto. E por último, o suporte para a gestão dos benefícios, porque não existe, o software está pronto, QA validou, o usuário aprovou que aquilo de fato está conforme ele precisa, mas ok, as pessoas estão usando o software, elas estão registrando coisas no banco de dados, ou elas receberam o software, está pronto para ser usado, mas elas estão escondidas ali no Excel. Então, assim, quem monitora se está gerando benefícios é a diretoria. Eu queria puxar um parênteses disso para as empresas de consultoria. Claro. Sim. As empresas que têm consultoria hoje, vocês, assim como nós, temos lutado para se preocupar não só com a entrega do software em si, mas esse ponto específico de validação dos benefícios. Porque, como eu sou uma consultoria, muitas vezes eu vou entregar um relatório, vou entregar um software. Consultoria, esse é o praxe de consultoria, né? Sim. Então, eu contrato, sei lá, até uma Falcone para fazer a análise dos meus processos. O que a Falcone vai fazer por padrão? Toda a análise vai me entregar no final um relatório. Se você pagar por isso, eles vão pegar na sua mão e falar, vamos implantar a transformação a partir do conhecimento desse relatório. Mas esse é o ponto que as consultorias de software negligenciam. Sim. Porque elas chegam até esse ponto de entregar o relatório. Sim. Entregar o software ali. Ninguém garante que o seu software está sendo utilizado. Então, é preciso que nós tenhamos um olhar nesse ponto de como que eu vou acompanhar o meu cliente e garantir que ele está usando e que ele está fazendo o uso da melhor prática. Sim, você precisa deixar claro desde o começo que aquela estrutura de requisitos que depois vai virar um software só gerará benefício se determinadas condições forem alcançadas após a entrega do software. Né? E aí você tem a responsabilidade de falar, olha, conosco a chance é grande, sem é muito menor. Você quer correr esse risco? Né? E aí você mostra que o seu custo para que aquilo aconteça, ele é ínfimo comparado à capacidade dele gerar resultado. Né? Isso é muito importante, mas olha só, vocês acham que as pessoas confundem, e aí a gente vai entrar naquilo que o Serão falou, o que é direcionamento de projetos e gestão de projetos, assim como o que é processo de gestão de projetos e procedimentos de gestão de projetos.
Parece- Eu já tenho um corte disso que... Manda lá. Não, mas eu já tenho aquele corte meu que eu só não só acho. Tem Mas eu certeza? tenho certeza. Tenho certeza, eu soltei esses dias. Mas Né? fala aí, Serol. Não sei, Você acha que as pessoas eu já mandei confundem? O isso aí cara é já. um bom diretor de projetos ou o cara é um bom gestor de projetos? Confundem ou não, Serão? É 100%. 100% das vezes Essa, a não sabem o que Duas significa. certezas na vida, que eu vou morrer e que as pessoas confundem isso. Direcionamento e Sempre gestão. são duas, vocês viram de novo. Sempre são duas. Exato. Não, certamente. Né? A gente passa por bastante empresa e a pessoa fala, não, mas eu tenho uma boa gestão de projetos, os projetos são bem gerenciados aqui, ó, olha quantos planos eu tenho de gestão, tô gerenciando a comunicação, tô gerenciando riscos, tô entregando o cronograma dentro do prazo, o custo tá ok, então eu tenho uma boa direção de projetos. Não, o projeto, né, as pessoas, parece que o ciclo de vida do projeto começa pós-TAP e termina no TAP. E eles enxergam o ciclo de vida do projeto total aí. É. E eles entenderam, se eu tô fazendo isso aqui, tá ótimo. Sim. E de fato, é bom ter esse processo definido, com certeza, e bem executado, certamente. Muito melhor do que várias organizações. Muito melhor do que várias organizações. Só que não é Começar só no isso. TAP e fechar no TAP já é melhor do que É. 95%. Exato. Não, né? com certeza. Só que não é aí. Esse não é o processo todo. A boa direcionamento do projeto tá diretamente ligado a direcionamento estratégico da organização. É. De novo, não, que nem o Agostinho comentou, a direção do projeto é o diretor da empresa? Não necessariamente. Pode ser que sim, mas São não as necessariamente. funções, né? Então, Exatamente. se você executa essas 6 responsabilidades que eu listei aqui, você está fazendo o papel de direcionar o projeto. E acontece que é o seguinte, as pessoas confundem isso ao ponto de não saberem que, por exemplo, o gerente do projeto deve ser substituído pelo diretor do projeto caso ele não esteja performando. O gerente do projeto deve ter menos autoridade de mudança caso o diretor do projeto ache que isso representa um risco. Né? Então, o diretor do projeto ele precisa monitorar se o gerente do projeto está garantindo uma adesão adequada aos processos e procedimentos de gestão de projetos. Que é outra... Que são coisas diferentes também. Né? Essa é a prática. A gente sempre fala, e a gente não quer colocar todo mundo... É uma preocupação nossa, principalmente minha, de não só ser muito inalcançável pelas pessoas. Essa é uma prática boa que a gente faz dos pares que nós falamos ali. Sim. Então, se você tem um par somente ali, um pode ser dentro do mesmo projeto, eu posso trocar, eu posso ter essas funções. Não precisa ser necessariamente hierarquicamente maior. Sim. Então, eu posso falar, Augustinho, no projeto que eu vou gerenciar, você pode cumprir esse papel de validar, garantir isso daí. E no projeto que o Agostinho gerenciar, eu posso fazer esse papel? Esses dias mesmo, eu tava conversando com uma outra diretora, né, que é da equipe lá que eu trabalho. E ela falou assim, olha, você tá direcionando determinado projeto, né? Eu falei, sim. Você tá sabendo que determinada coordenadora tá em conflito com outra porque ela tá dizendo que ela fez tudo do projeto, a equipe dela fez tudo e a outra não fez nada? Eu falei assim, olha... Para mim isso é novidade, mas se você quiser as evidências, está lá no sistema. Está lá no sistema as tarefas que foram criadas para A, para B, e essa outra que está sendo considerada a que não fez nada, ela está no contexto desse projeto como a gerente desse projeto. Então é natural que ela execute diretamente menos coisas do que a outra que está como recurso. O ponto é, na hierarquia funcional da empresa, elas estão no mesmo nível. Só que quando você cria um projeto, a hierarquia muda. E às vezes a pessoa não tem condições de entender que isso é benéfico para aquele contexto. E ela vai reclamar com uma outra diretoria que isso está acontecendo para que ela tome alguma medida, sem entender que isso faz parte de uma mudança de contexto para o projeto. E que uma coisa é o projeto, outra coisa é a função, a organização. E as pessoas fazem... E aí, no escritório de projeto recentemente que eu estava falando, o cara falou, não, mas eu não posso colocar essa pessoa como gerente de projeto, porque senão eu vou ter que colocar toda a equipe que atua no projeto como responsabilidade dela. Eu falei, não, o que é isso? A gestão de projetos ela vai ser uma horizontal aqui na empresa. Exato. Ela não vai ser uma área ali que tem 20 pessoas respondendo, todo mundo que faz o projeto tem que responder hierarquicamente para esse gestor do projeto. Não, porque inclusive a gente quer rotacionar. As organizações, a gente tem visto organizações que cada vez mais incluem pessoas de outras áreas da empresa para dentro do projeto. Então, o projeto que a gente está falando de transformação digital, quem que está participando? Está participando a um gerente de projeto, está conduzindo o projeto, uma equipe técnica que está fazendo as partes técnicas ali dentro. Nós estamos como papel de consultoria, mas tem a diretora de RH que está participando.
Sim. Você acha que a diretora de RH vai ter tarefas ali determinadas pelo gerente de projeto? Como, por exemplo, eu falei, pensar na arte da camiseta, divulgar isso, fazer um alinhamento com os diretores, com os gerentes, para que eles vistam essa camiseta. Então ela tem atividades que são direcionadas pelo gerente do projeto, mas ele não responde de maneira... Ela é diretora do RH, ela não responde para o gerente do projeto. E o próprio, por exemplo, o PMBOK, ele prevê que você está fazendo projetos em um ambiente de organização matricial fraca, né? Ou no mínimo balanceada, ou seja, o gerente de projeto ele tem pouca ou média autoridade sobre os recursos que estão abaixo dos gerentes funcionais. Então ele tem que o quê? Ele tem que negociar recursos com o gerente funcional. Né? Então isso é importante as pessoas entenderem que, ok, você foi lá construir uma outra organização para o projeto. Você trouxe o diretor de uma outra área e falou, você vai ser diretor desse outro projeto aqui que não é da sua área, mas impacta, por exemplo, a sua área indiretamente. Não significa que você agora tem total autoridade sobre a área que está gerenciando aquele projeto. Você tem responsabilidades relacionadas a negociar recursos. E dentro do escopo daquele projeto. A engajar as pessoas para que o projeto entregue resultado para essa área diretamente e indiretamente para a sua. Né? Então, você veja, é uma quebra de paradigma. É uma aplicação de conhecimento que as pessoas ainda não têm direito. Tem capacidade. Essa é a terceira confusão das duas que a gente citou, é uma terceira essa daí. Total. E não é mais duas só, agora são três. E essa é a mágica da gestão. A mágica da gestão é você transformar a capacidade, transformar algo bruto em alguma coisa de mais valor. Aí o pessoal usa bastante essa... A gestão é eu transformar uma barra de ferro que custa R$20 numa joia ou em alguma coisa, em um artefato que é muito útil, que vai custar R$1.000. Total. É a capacidade de gerir. Então, tem diretores, tem pessoas, tem gerentes, tem devs ali dentro. Como você, como maestro, como quem está conduzindo a orquestra, transforma cada instrumento que tem som diferente e função diferente numa coisa muito harmônica que traga um resultado excelente. Total. Não adianta ele sozinho. Não adianta a diretora de RH, por mais que ela seja diretora de RH, pensar em como engajar num projeto de transformação digital. Ela pode ter ideias, ela pode saber coisas, sim. É legal que ela saiba e contribua com isso, mas às vezes ela não sabe o requisito. O que é esse negócio de nuvem que vocês estão falando? Tem que ver que nuvem que é essa. Tem que ver que nuvem é essa. Porque é fácil falar que as coisas estão na nuvem, porque não tem como provar. Então ela talvez ela não tenha noção nenhuma do que é uma migração para nuvem, do que a tecnologia está envolvida, do que é um Microsoft 365. Sim. Então, o gestor do projeto ali, ele vai ter a capacidade de falar, quem vai passar vai te apresentar, vamos fazer uma apresentação para você. Esse arquiteto, essa pessoa que é mais técnica, ela vai te apresentar um pouco do 365, para você ver os benefícios que nós vamos ganhar. E aí você que conhece pessoas, conhece a organização, vai saber qual vai ser a melhor estratégia para comunicar isso para as pessoas. Sim, total. Então, a orquestração disso tudo está na mão do gerente de projeto. Sim. Mesmo que ele não tenha hierarquicamente autoridade sobre o diretor sobre a diretora de RH ou sobre o próprio dev. Sim, exatamente. Então, entende, pessoal? Uma coisa é o direcionamento, que são essas 6 coisas aqui que a gente conversou. A outra coisa é a gestão, que é tudo que você precisa fazer para que esse direcionamento de fato seja eficaz para que o resultado aconteça. Se você quiser saber no detalhe, leia lá o Prince 2. O que é Direct a Project, direcionar um projeto, e o que é Manage a Project. Na verdade, se você quiser saber no detalhe e na aplicação, Software Master Method. E tendo feedback. E tendo feedback. Com ferramentas. Software Master Method. Com feedback. E auditoria, né? Porque a gente vai lá falar, olha, faça aqui um business case. Pegue esse padrão, aplique no seu contexto, mostre como você adaptou e conclua quando você de fato concluiu. Você não vai concluir lá, não vai aparecer para você no sistema que foi concluído se não tiver uma auditoria da nossa equipe. Né? Então é fundamental você ter esse acompanhamento. Realmente, ótima lembrança aí do pessoal. Essa é a hermenêutica que a gente falou. Esse é o direcionamento. A ideia do Software Master Method é dar o direcionamento de como você fazer o direcionamento e a gestão do seu projeto. Exatamente. Então, ficou claro, pessoal? Caso vocês tenham dúvida, façam os comentários aí. Vai ser uma satisfação contribuir com vocês, mas é fundamental que vocês, de fato, adquiram os conhecimentos e tenham a capacidade de aplicar. E a outra coisa é processo de gestão de projetos e procedimentos. Dá um exemplo aí pra gente, Serão. Da diferença entre esses dois conceitos. Vamos lá. Eita.
que é a mesa aqui. Netflix. Tudo. Lá, processo é mais o macro e o procedimento é como que eu vou proceder, o processo da gestão de projeto. Então, é uma definição de como os projetos, do modo geral, serão conduzidos dentro da organização. E os procedimentos compõem o processo. Então, procedimento de gerenciar risco, procedimento de gerenciar custo, procedimento de... Enfim, qualquer procedimento que caiba dentro de um processo de gestão de projetos. Né? Exato. Então, sempre pensar nesse ponto. Exato. O processo é o macro, como você não falou. São as etapas. Então, você prevê que você faz a concepção de um projeto, depois você planeja, depois você gerencia a entrega, depois você monitora os resultados e depois você encerra. Entende? São macrofases com responsabilidades. A outra coisa é, quando você está na fase de planejamento, o que você faz para planejar o gerenciamento do escopo, que era o que a gente estava conversando. Olha, você define a origem dos critérios de qualidade daquele produto. Né? Então, os critérios de qualidade que vão formar o escopo têm como base o business case e também a opinião do cliente e são consolidados pelo especialista técnico. Então, o escopo vai ser definido dessa forma. Depois, os requisitos, eles vão utilizar uma determinada ferramenta, por exemplo, Azure DevOps, que é o que a gente recomenda e oferece para vocês no Software Master Method. Então, isso são procedimentos. Né? O procedimento de planejar a gestão do escopo é uma lista de coisas que é feita dentro do processo de planejamento. E aí, de novo, essa é a diferença. Não sendo pesado para vocês... É ideal que isso esteja numa ferramenta bem estruturado, com metadados e um monte de coisa? Sim. Esse é o melhor dos melhores. Mas, Gustavo, eu não tenho... Gustavo, Agostinho, Seron, eu não tenho nada hoje. Grava um vídeo. Sim. Faz uma explicação em algum lugar. Tenha um artefato que ele possa ser replicável. Seja em vídeo, seja em Excel, seja em modelo de Word... seja em modelo de tasks do Trello, do DevOps ou de qualquer coisa. Tenha um artefato. Depois você vai melhorando. Sim. Esse é o negócio que a gente falou de como, na live, como que eu concilio meus débitos técnicos, porque eu tenho que continuar entregando, eu tenho que continuar fazendo um projeto. Eu não posso parar minha organização agora do nada e falar, agora eu vou começar do zero. Eu tenho que continuar entregando. Já tem projetos que eu vou entregar, que eu já mandei propostas e fecharam e eu não me adaptei nisso ainda, mas eu quero melhorar de pouco em pouco. Então você tem que conciliar essas duas coisas. Você tem que, o povo fala, trocar o pneu com o carro andando, você tem que ir conciliando essas duas coisas. Você não pode parar isso tudo, porque senão você não vai entregar os projetos porque você já está atuando. Se você tem a oportunidade, Gustavo, estou montando a empresa agora. Nossa, aí você está chegando de líder já. Se montando a empresa. Se você está montando a empresa agora e já monta com essas coisas, com o básico dessas coisas, por mais que você não vai ter experiência de horas no nicho de mercado que você está vendo, nas dificuldades do seu cliente específico, por mais que você não tenha isso, se você começar com algumas coisas do que você acha que vai ser muito melhor. Mas se você está já nesse projeto em andamento, nesse processo em andamento e não tem nada, de pouco em pouco você vai montando isso tudo e nunca vai acabar. Nunca vai conseguir acabar. É o padrão. Na hora que acabar, você vai ver que vai ter coisa para mudar. Na hora que você mudar, você vai ver coisas que você esqueceu. Você tem que rever, tem que facilitar, tem que tirar, tem que aperfeiçoar. Isso é o padrão de a importância evolução. do processo, né? O processo, inclusive, ele vem antes da tecnologia até. Você não pode escolher a tecnologia e definir o método, definir um processo baseado na tecnologia. Isso foi aparentemente o que aconteceu naquele contexto que a gente estava comentando anteriormente. Né? Exatamente. Você empurrar uma tecnologia sem conhecer o processo, né? É aquilo, às vezes as empresas compram determinadas tecnologias porque elas querem o processo que aquela tecnologia exige pode que gerar. você siga. Ela quer o processo que ela viu o concorrente dela ou alguém gestão gerando por falando inveja. que vai dar certo, né? A famosa gestão por inveja que você não falou. Gestão por inveja. Na empresa do Agostinho, ele tem o mesmo cliente, ele é meu concorrente e ele usa SAP. Sim. Então eu preciso de um SAP para poder fazer. Assim... Será que ele sabe o nível de customização que foi criado no SAP? Inclusive, às vezes está até destruindo aquela empresa. Sim. Às vezes não, mas ela acha que aquilo ele vê, o que está fazendo. É um ponto de partida? Sim. Cara, é um ponto de partida, obviamente. Porque se o Agostinho é meu concorrente, ele faz exatamente as mesmas coisas que eu e o SAP dá conta disso... Provavelmente vai dar conta do seu processo também. Mas olhar só isso e definir sem saber os seus processos é o que o Agostinho falou. Será que essa empresa não pegou o SAP e não está usando nada dele da melhor prática, totalmente customizado, gastou mais tempo em customização do que na implantação da ferramenta? E o SAP virou uma carroça ali. É o que a gente comentou, né? Processo para tecnologia. Tudo bem, o produto daquela empresa pode ser o mesmo? Pode ser.
O ramo pode ser o mesmo? Pode, mas as pessoas são diferentes, o contexto organizacional muitas vezes é diferente. Mas é o começo. Exato. Eu vi um faz tempo isso já, mas tem uma live do Caíto Maia que ele fala que quando ele começou a vender óculos na Chili Beans, os artistas deles vinham nas tendências internacionais, então eles iam nessas feiras e desfile de moda para ver qual era a tendência, qual era a moda, para poder começar a desenvolver óculos aqui pro Brasil. E aí ele falou assim, pô, legal, trabalhei assim até hoje, mas eu vou proibir a minha equipe de visitar essas coisas. Por quê? Porque ele não tá criando nada original. Porque ele não tá pensando, ele não tá fazendo nada diferente. Ele tá pegando o que tem lá e traz pra cá. Mas eu não quero. Ele tá só replicando, ele não tá só replicando. Uhum. Mas eu não quero que seja assim. E aí a equipe dele começou a focar em fazer uma coisa diferente, de inovar. Sim. E o que ele tava fazendo de inovação aqui começou a ser exportado. Então entende que por um determinado momento, e a gente sempre fala isso, e isso é recomendado em todas as áreas da nossa vida, né? Se eu sou um júnior, se eu estou começando, segue o by the book. Sim, Depois total. que você começar a seguir o by the book, você vai começar a ver pontos de melhoria e de divergências que você pode aprimorar. Se você começar a tentar aprimorando, tem grande chance de você tentar reinventar a roda, que não vai funcionar nada. Sim. Então, seguir o by the book no começo ali, seguir uma tendência, eu vou montar agora uma concorrente da Chili Beans. Se eu já, nesse momento, conseguir fazer os mesmos óculos que a Chili Beans faz, eu já estou sendo efetivo nisso tudo. É por isso que o mercado de franquias tende a ter uma boa capacidade de escala, né? Porque você está comprando know-how. Você está comprando uma arquitetura de processos que já gera resultado em determinado contexto. Então, é muito mais fácil, digamos assim. Empreender nunca é fácil, mas é muito mais fácil você já pegar o que está funcionando, aplicar. Você pegar um e McDonald's ter e montar um direcionamento. McDonald's numa cidade nova. Acabou de montar uma cidade nova aqui, que nasceu, era no meio do mato e não tem McDonald's. É muito mais fácil e factível de dar sucesso você montar um McDonald's lá dentro, porque as pessoas já vão conhecer o McDonald's, vão conhecer a marca, já sabem os sabores, já sabem tudo, do que você montar com uma hamburgueria do zero. Total. E querer fazer isso. Lógico que tem valor, tem tudo isso, mas esses processos, você ter um by the book é muito bom e pessoas vivem disso. Quer dizer, às vezes só o by the book já vai ser suficiente para minha organização gerar um bom resultado. Muitas organizações nem seguem by the book, né? Então, Não, é que nem falou assim. Nem seguem o by the book que elas mesmas criaram. Exato. Então, seguir o by the book já tá na frente de bastante gente aí. Exato. Então, vejam só, acredito que Morfeu já terminou a explicação, certo? Todo mundo já sabe que é a Matrix, mas... Já falamos de gestão também, gestão de tudo isso, de como que a gente pode direcionar e fazer tudo isso, de pontos importantes, inclusive de começar seguindo o modelo, né? E agora as pessoas já têm conhecimento para quererem tomar a pílula vermelha, certo? Certo? Já tem conhecimento. Agora me diz uma coisa, por onde vocês recomendariam, caso a pessoa que esteja vendo aqui o conteúdo ela fala, ok, agora então eu preciso começar a criar um processo de gestão de projetos para minha empresa e depois fazer ele ser suportado por tecnologias. Por onde vocês recomendariam ela começar? Quem começa? Eu começo. Você começa sempre. Você é convidado, o convidado sempre começa. Sempre lançado na fogueira. Sempre lançado na fogueira, tudo bem. Bom, por onde começar? Bom, acho que todo o processo, inclusive na própria Modern a gente faz isso, né? Quero implementar um processo de gestão de projetos. É você entender o contexto atual. Não tem como você implementar alguma coisa sem conhecer o que tem. Ah, mas não tem nada. Alguma coisa tem. Nem que seja a metodologia Go Horse, existe. Então, entender isso... Está na cabeça das pessoas. Exatamente. Então, senta com as áreas que conduzem projetos ou são clientes de projetos entregues internos. Né? Se a sua organização ela executa projetos internos, senta com as áreas clientes e com a área que executa os projetos também, controla os projetos. Sua organização ela desempenha projetos para fora também, às vezes sentar com o cliente também é muito importante isso. Né? Então, esse é o básico. Conversar, entender quais são as dores principais. Mapeia o as-is, né? Como é feito atualmente a maioria dos projetos. Exatamente. Você pode surpreender e ver que realmente existe um processo na cabeça das pessoas, como você pode se surpreender para outro lado. Né? Nossa, não existe nada, cada um faz de alguma maneira aqui. E é muito importante entender que, assim, uma coisa é o que as pessoas acham que é feito, outra coisa é o que existe evidência de que foi feito. Exato. Porque é comum, né? Então, sempre como é que é feito? Então, eu passei por recentemente, na última empresa que a gente está fazendo o mapeamento lá dele, diagnóstico. Não, porque eu faço isso, faço aquilo, não sei o quê. Você poderia me mostrar?
Não, é porque faz tempo que a gente não faz, não sei o quê. Se o cara fala que todo projeto precisa de um business case e de um plano de escopo, e dos 10 ativos, 0 tem, então não é bem assim que acontece, né? E às vezes as pessoas também... É raro, mas acontece. É raro, mas é frequente. Então, primeiro, mapeia o as-is, Sim. né? Coleta essas dificuldades que o pessoal tem, como que eles executam atualmente, faz uma categorização, isso é importante também de entender, dentro dessas dores que a gente tem hoje, dos problemas e dificuldades, quais são os tipos, né, de dores, eles são categorizáveis, provavelmente, e promova benchmarks, né? Entenda, baseado na sua experiência também e conhecimento, a gente tem muita literatura hoje em dia, não só literatura, mas canais, Software Master Method, inclusive, aí, né? Entenda quais são para essas dores, para esse tipo de dores, quais são as melhores práticas do mercado, como que eu posso atuar. Analise a maturidade da organização, porque você pode ter um benchmark muito top, mas a organização ou a área que você vai implementar aquele processo de gestão não está maduro o suficiente para atender ou absorver aquele benchmark que você está trazendo, né? Então, fazer esse compilado é muito importante. E aí, baseado nisso, você já sabe quais são as dores, você já sabe a natureza dos projetos que são executados ali, você tem benchmark, você conhece a maturidade de gestão de projetos da organização, isso envolve conhecer a maturidade das pessoas envolvidas, e aí sim você consegue desenhar um cenário futuro adequado para aquela organização, né? Sim. Pode ser que o primeiro cenário futuro ali não seja, nossa, é o top, mas é o melhor para aquele momento da organização. E aí, de novo, pode ser aprimorado daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, enfim. Veja o benchmark lá top, né, da empresa que já faz isso com super excelência, mas entenda aquilo como um destino, eventualmente até de longo prazo, né? Ó, a gente vai chegar lá daqui 4 anos. E que a organização às vezes não quer chegar, né, Agostinho? Tem às vezes ponto, não é viável chegar. Tem esse ponto. Nem todo mundo precisa ser o top do top de tudo. Sim, não precisa. Existem empresas que estão fazendo aquele chocolatinho de guarda-chuvinha, estão ganhando dinheiro. Aquele é o melhor chocolate do mundo, premiado e etc. Não é. Tem o melhor processo do mundo de fabricação de chocolate? Não tem, mas eles estão fazendo o negócio deles. Quem quer comprar um guarda-chuvinha de chocolate sabe o gosto que tem aquilo lá e compra aquilo. Tem público-alvo para aquilo, entendeu? Exato. Então, nem todo mundo vai precisar chegar num nível de excelência 5 de gestão de gestão de projeto comparado com outras pessoas do mercado. Na verdade, a minoria precisará chegar no nível 5, por exemplo, de maturidade, se você pegar uma referência tipo Darcy e tudo mais. Exato. Você pegar um PMO, porque é muito doloroso. E custoso, né? É custoso. Tem nível de maturidade 5. Geralmente vai 5, né? Mas a maioria das coisas envolve, por exemplo, treinamento quinzenal dos Camp Champions do projeto para melhorias na parte. Você vai ter grana para quinzenalmente parar a sua equipe, os champions do projeto, ensinar eles uma coisa nova, às vezes contratar uma consultoria para poder colocar quinzenalmente. E outra... a complexidade exige isso dos projetos, né? Qual que é o resultado financeiro? Uma coisa que é muito importante também entender isso, né? Se nós queremos melhorar a governança de projetos, os resultados dos projetos, nós queremos que esse indicador aqui, ó, eu tinha um portfólio nos últimos 12 meses com uma meta de entregar tanto de resultado financeiro. Ele entregou metade disso. Então, se eu quero melhorar a governança de projetos, é para que eu melhore o quê? 50% disso, né? 30% disso. Então, você precisa ter uma visão de resultado, preferencialmente financeiro, para que isso justifique investimento em tecnologia. Melhorar mesmo que não seja financeiro na ponta, mas que seja economia de... minha empresa de consultoria. Então, eu quero implantar o mesmo projeto que eu estou implantando para um cliente X de forma mais barata, com uma equipe mais barata. Ou mais rápido, economizando horas, ou em paralelo. Gerando receita mais rápido. No fim, às vezes, você não está economizando grana nisso daí diretamente, mas está entregando mais, está ganhando mais dinheiro indireto, ou ganhando mais performance, ganhando mais coisa assim. Sim. E aí, você pode chegar também a ver, atingir metade do objetivo. Pode ser a causa, pode ser uma má gestão do projeto, como também pode ter sido mau business cases no começo do você tinha uma estimativa de gerar um resultado que na verdade, né, não era atingível, coerente com a sua capacidade de entregar aquilo. Exato. Né? Que está muito ligado também à maturidade de gestão de projetos da equipe. Sim. Né? Porque uma coisa se a gente executar 100% na íntegra, tudo que a gente tem que executar com excelência, a gente vai conseguir um resultado. Mas a minha equipe, ela é 100% de capacidade? Naquele portfólio de TI que a gente estava atuando como PMO,
anteriormente, até mesmo esse número global, né? Se eu finalizasse agora tudo que está ativo no portfólio, qual que é o resultado operacional e ou financeiro que a empresa vai ter? Não sei. Então, putz, qual que é o sentido disso? Né? Qual o sentido de ter esse portfólio? Então é aquilo, como começar hoje? Mapeio as is, colete as evidências, planeje o to be e a viabilidade de alcançar ele. Eu colocaria uma coisa a mais de engajar pessoas em tarefas palpáveis. Sim. Então, eu sempre falo disso de monta um board de alguma coisa, divide essas tarefas e tem uma reunião contínua com essas pessoas, seja diariamente, rápida, ou seja semanalmente, Minimamente semanal, rápida, sim. mas que tenha isso em vista e com acompanhamento e comprometimento das pessoas de uma forma visual. Sim. Porque aí se eu distribuir, eu preciso melhorar o meu processo de gestão. Eu distribuir atividade entre nós três aqui e diariamente ou semanalmente nós temos que sentar e olhar para aquelas tarefas e não perder o foco, isso ajuda demais a fazer. Sim. Então, coloque numa ferramenta visual e tenha reuniões frequentes. E aí vai depender muito da dinâmica, dinâmica e da equipe e do quanto você consegue dar vazão para ver o quanto é útil isso. Mas tenha reuniões frequentes com essas pessoas para você acompanhar que o seu trabalho está sendo feito e que o trabalho lá também está sendo feito. Como uma forma de comprometimento, não uma forma de controle. Mas uma forma de comprometimento de nós três aqui em melhorar a gestão de projetos. Sim. E eu até entendo que esse aí seria o próximo passo mesmo, né? Então, uma vez que você tem o to be, agora sim, cria um board, cria um sistema que vai permitir que você implante aquele to be, porque se você só rascunhar ali, a gente vai fazer o fluxo futuro começando no Excel, depois vira um Word, depois vira um PPT, aí se lascou, cara. Aí a governança de tudo que você faz, ela tá muito comprometida e o trabalho para você rastrear a adesão ao processo de gestão de projetos é muito, muito maior do que se você simplesmente seguisse ele suportado por um software. Né? E às vezes a gente vai achar que a gente não fez nada e a gente fez muita coisa, às vezes a gente vai achar que fez muita coisa e não fez nada. Então ter isso de uma forma visual ajuda pra caramba. Eu posso chegar no final do mês e ver, opa, a gente definiu qual... A gente não tinha plano de requisito nenhum, agora a gente criou um plano de requisito. A gente não tinha plano de qualidade nenhum, nós criamos um plano de qualidade. Nós não tínhamos um nicho de mercado, agora nós temos um nicho de mercado. Sim, Eu consegui ver isso em algum lugar que seja explícito para todo mundo de evolução. E essa aferição de resultado que nós entregamos ou não está relacionado à quantidade de tarefas, né? A quantidade de projetos está muito relacionado ao que a gente estava falando antes. A capacidade da diretoria do projeto conectar as transformações ao que é importante para a empresa, né? O que está conectado aos objetivos estratégicos. Exato. E alguns cuidados também que a gente tem que tomar para implementar um processo novo, né? Sim. Principalmente na parte de diagnóstico, é muito comum também. Vamos mapear, vamos entender as dificuldades. Aí começa a virar muda de implementação, por exemplo. Começa a colocar dores organizacionais que não necessariamente a gente vai resolver com o processo de gestão de projetos em si, né? Mas focar, direcionar o que realmente faz sentido e o que a gente pode resolver com gestão de projetos, né? Então, às vezes a pessoa vai falar sobre vários problemas lá, de que eu não consigo ter um acesso ao meu superior, ou não sei o que e tudo mais. E isso não vai ser resolvido com gestão de projetos, por exemplo. Aí é a gestão de conflitos, né? Exato. Soft skills e tudo mais, Exatamente. que é uma coisa também que a gente até mesmo num Pode conteúdo... falar no outro conteúdo. A gente pode falar no outro, mas eu Nós me falamos lembro... do comportamental. Eu me lembro que você mesmo comentou isso, Gustavo. A gente estava conversando no outro conteúdo que você falou, olha, eu mesmo sendo de dev, né, tenho todo um histórico de trabalho com conhecimento técnico de desenvolvimento, considero hoje que o que é chamado de soft skill, ou seja, habilidade macia, é na verdade muito mais difícil de conquistar do que a habilidade hard, dura, difícil, que é saber programar em Python, C Sharp e sei lá o quê. Então é muito mais difícil você conquistar habilidades interpessoais de equipe do que transformar conhecimento explícito, por exemplo, de programação em resultado de produtos funcionais. Né? Eu queria fazer um último ponto, que eu sei também que o nosso tempo está indo embora. Sim. Mas um último ponto, um passo que eu acho muito importante é se eu fui designado para definir um processo, para coordenar uma área de projetos, para fazer alguma coisa assim, sabendo tudo que nós já falamos lá atrás, é você explicar para as pessoas envolvidas que o seu papel não é ser um gestor delas, um secretário executivo, não é ser um cobrador das atividades dela, mas que você vai trabalhar para que o processo da organização melhore. Você não quer tirar emprego da menina do RH, do dev, e gere cada vez mais resultado como consequência disso. Exato. Né? Você quer trabalhar num processo organizacional para que o resultado, inclusive, daquele dev que hoje é negligenciado, ele seja mais aparente e mais valoroso. Para que aquela diretora de RH
que às vezes fica fazendo só folha de pagamento, tenha um potencial muito maior de gerar. Então você não está concorrendo com o trabalho das pessoas. O seu objetivo é criar processos, metodologias, usar ferramentas e tudo o que nós já falamos para potencializar o trabalho dessas pessoas. E criar o resultado junto, né? Então, assim, não significa que porque determinado função de diretoria de projetos é responsável por determinados aspectos, por exemplo, aqueles 6 que eu citei anteriormente, que a pessoa que está ali, às vezes, na função de recurso do projeto, não tem a responsabilidade de esclarecer o diretor sobre coisas que ele deveria estar fazendo e não fez. Exato. Né? Então, ele simplesmente esclareceu, olha, quem tem autoridade para encerrar o projeto? Ou quem deve fazer a interface do cliente com a equipe de desenvolvimento é você, diretor. Por mais que aquela pessoa que está abrindo a visão dele sobre aquilo não seja o diretor do projeto, ele está ajudando o membro ali da organização a cumprir bem esse papel. Né? E por quê? Porque eu vi lá no podcast Software Master Method que isso é necessário, eu vi o Prince 2, né? Eu fiz o programa e tudo mais, então é a fundamental... prestação de contas dentro do board da equipe. Geral, Exato, né? Então, às vezes, o diretor tem muito aquela mística, né? De que é um cara intocável, que se você falar o que ele deveria fazer e ele não faz, ele vai cortar minha cabeça, que ele vai se sentir ofendido, e às vezes até é assim. Mas se você está interessado em gerar... se você está interessado em gerar valor, mas vai acontecer. Mesmo que seja em outra empresa, faça seu objetivo é manter seu emprego ou gerar transformação nessa empresa? Cara, você vai ter que escolher um dos dois. Você às vezes acaba sendo confrontado com esse tipo de conflito ético, mas... a gente passou por isso na última consultoria que a gente participou junto também. As pessoas tinham medo de falar com os diretores. Né? Porque não, se eu falar sobre isso, eu vou tocar numa coisa que eu não devo tocar. Eu tenho que levar notícia boa só. É o status report melancia, que é verde por fora e vermelho por dentro. Isso aí. E aí? Pessoal, satisfação estar aqui mais uma vez com vocês esse conteúdo. Você que acompanhou, acha que esse conteúdo te ajudou de alguma forma, comenta aí embaixo, comenta aí o que você acha que dá para fazer já amanhã na sua empresa, melhorando o direcionamento de projetos, implantando novos processos de gestão de projetos. Comenta aí o que você vai fazer, a gente vai contribuir ainda mais com a comunidade através desses seus comentários. Gostaria de agradecer. Falei. Quem assistiu até agora aqui embaixo, colocar... Hashtag o quê? Escrever lá melancia. Hashtag melancia. Escreve melancia aqui embaixo, cara, que aí a gente vai saber que você acompanhou nós, até o se final. você nos acompanhou até aqui. Exatamente, é uma evidência muito importante aí do seu compromisso com a aquisição e posterior aplicação desse conteúdo. Gustavo, satisfação ter você aqui mais uma vez no canal. Obrigado muito por ter vindo no nosso estúdio aqui. Imagina. Então, é um prazer receber a gente aqui, incentivar coisas que nós acreditamos, igual o Software Master Method. Então, um prazer estar aqui. Agradecer ao Danielzão que está aqui gravando com a gente, todo mundo que está presente. Excelente. Hoje foi um dia muito bom, muito proveitoso, de muitos aprendizados e reflexões em conjunto. Maravilha. Serão, obrigado aí, cara, pela participação. Satisfação muito grande estar com você aqui com a gente. Obrigado pelo convite aí. Sempre que puder. Tamo junto. Maravilha, pessoal. Mais uma vez, agradeço vocês por terem nos acompanhado até esse momento. Se vocês acharem que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas, não se esqueça também de curtir para levar ele através do algoritmo para mais pessoas e compartilhar ele diretamente. E, é claro, se inscrever no canal caso você não esteja inscrito para não perder mais nada. Valeu, até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.